vocês que puderam estar aqui presentes, presencialmente, né? Algo que eu entendi uma oportunidade. Ontem, Flávia fez aqui o treinamento das filhas e eu vi muitas pessoas e muitos discípulos aqui, né? Muitas discípulas, né? Mulheres, porque o treinamento foi especificamente para mulheres. E eu entendi, perguntei para o papai, ele falou, que oportunidade, vamos fazer um culto presencial. E para nossa alegria, todas vocês voltaram hoje, a grande maioria está aqui perto. Algumas que estão de fora não foram embora ainda. Eu falei, nossa, nós iríamos desperdiçar essa grande oportunidade de estar presente e estarmos juntos. Já peço desculpas antecipadas pelo horário, pelo atraso. Demoramos um pouquinho aqui para conseguir fazer tudo conectar e funcionar, mas glória a Deus porque estamos aqui. Então vamos orar para dar o início ao nosso culto. Quero que você feche seus olhos, o pessoal que está na internet, gratidão por vocês estarem aqui. Me deixe saber se vocês estão ouvindo bem. A Renatinha está ali, consegue ver o que vocês escrevem. Está tudo bem? Estão me ouvindo? Estão vendo bem? Então nós vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, ó Pai amado, e acima de tudo, aprendendo muito mais, ó Pai amado, acerca da Tua lei e da Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, que Tu nos dê agora, Senhor, sabedoria, que neste dia, ó Pai amado, possamos ver a Tua face, ó Pai, e que em nome de Jesus nós possamos crescer em sabedoria e entendimento. Abençoe a cada pessoa que aqui entrar, abençoe a todos que estão online, ó Pai amado, em todos os cantos da terra, e que Tu estejas agora nos dando sabedoria e nos dando entendimento. Abençoe esse culto em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta com vocês, e Deus me levou a ler um texto, e nessa manhã Ele falou comigo nesse texto, através desse texto. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Quem puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Gente, eu vou falar para vocês, viu? Mas só quem vem aqui toma café de qualidade, viu? Quem pode vir aqui para tomar um café. Amém. Feito pela Adriana. Muito bom. Muito bom, por sinal. E vem, café especial, vem do sul de Minas. Muito bom. Deus fosse você, eu queria. Em breve, lançamento da marca. Patrocinador. Então, Isaías, capítulo 14, a partir do primeiro verso. Eu vou ler com vocês. Vamos lá. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros. E estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam com júbilo. Até aí. Queridos, o que Deus falou para mim acerca desse versículo? Primeiro, que nós estamos vendo na história que tudo isso já se cumpriu. Toda essa profecia que foi dita a Israel já se cumpriu. Onde os povos que eram dominadores de Israel, eles cederam. Babilônia caiu sobre Israel. E todo o povo de Israel conseguiu voltar para sua terra. E hoje nós estamos vendo eles em guerra novamente. Mas o ponto é que eles estão na terra deles. E aqui uma outra palavra que é muito interessante, que fala que, olha que isso, Isaías, ele viveu bem antes de muita coisa acontecer.
bem antes do Estado de Israel se formar. O Estado de Israel se formou em 1948, com o último voto de Minerva e Oswaldo Aranha brasileiro. Então, o que acontece é que, antes mesmo de existir o Estado de Israel, esse cara aqui profetizou que Israel voltaria para a sua terra. E não só voltaria para a sua terra, mas ele disse aqui, ó, unir-se-ão a eles os estrangeiros. Todos os estrangeiros que foram levados embora e saíram da terra prometida durante um tempo. Então, nós vamos entender aqui que existem 3 grandes ensinamentos neste texto, que é para os dias de hoje para nós. Por quê? Porque eu quero que você se comporte e entenda que você é como Israel nesse texto. Então, coloque-se no lugar de Israel nesse momento, para poder interpretar esse texto para nós. Por quê? Porque o primeiro grande ponto que tem, aqui tem 3 pontos importantes que eu quero que você analise e que você traga para a sua vida como sendo o povo de Israel. Porque a partir do momento que você se converte e aceita Jesus, você passa a fazer parte, então, da oliveira verdadeira, através de um enxerto, porque nós antes éramos gentios e hoje somos oliveira enxertada. Quem é a raiz? Quem está no solo, quem está com as raízes no solo é o povo judeu, o povo escolhido por Deus. Então, nós temos na nossa raiz o povo judeu. Então, temos que honrar a nossa raiz. Uma vez que nós não honramos o povo judeu, nós estamos indo contra nós mesmos. Que se morre a raiz de uma planta, qual planta sobrevive? Nenhuma. Então, a raiz da nossa fé, a raiz daquilo que nós seguimos, está no povo judeu. Então, se o povo judeu hoje é Israel, nós precisamos entender que nós também fazemos parte dessa profecia como sendo Israel. Então, somos filhos, nós somos Israel. E aqui tem 3 ensinamentos que Deus trouxe para Israel através dessa parte, através do profeta Isaías. Porque o que Deus quer de nós, na verdade, é que a gente tenha a atitude, que é a mesma atitude de vencedor, e que nós possamos entender que Deus vai colocar a mão dele sobre nós. Mas essa atitude nossa tem que ser nossa, de vencedor. Então, Deus espera isso de nós. Então, tem 3 pontos que eu quero trazer para você. O primeiro ponto está aqui, que eu acabei de ler para vocês aqui, lá no verso 1. Aquele trechinho que fala, e unir-se-ão a eles os estrangeiros. Entenda o seguinte, eu quero que você, olhando como Israel, entenda quem é hoje, na sua vida, o estrangeiro que você precisa se unir. Porque Israel, ele abriu as portas da cidade, da nação, para que os estrangeiros entrem. Nós não podemos dizer que Israel impede qualquer pessoa de entrar em Israel. Ele só impede de entrar quem realmente é terrorista, quem realmente tem uma história de ser violento. Mas até mesmo árabes, que são inimigos declarados de Israel, eles vivem e convivem dentro da própria cidade. Então, existe a parte da cidade que é dos árabes. Então, os árabes, eles convivem com os judeus dentro da terra dos judeus. Então, aí você precisa entender quem são os estrangeiros, e aqui estrangeiros eu quero que você analise como pessoas. Quem são as pessoas que você já afastou da sua vida e que hoje Deus está falando para você? Você precisa se reconectar com aquele povo. Você precisa trazer de volta os estrangeiros para a sua vida. Em alguns momentos aqui eu já falei para muitas pessoas, inclusive principalmente para as mulheres que são solteiras, sobre o que eu entendo de ser bênção na vida de uma mulher para novo casamento, principalmente para aquelas que já foram casadas. A palavra de Deus fala que você precisa se conectar com a mulher da sua mocidade. Então, nós precisamos entender que os relacionamentos, para serem mais duradouros e mais firmes, precisam acontecer com pessoas que nós conhecemos na nossa juventude. Não significa que isso é uma regra. Não significa que isso não pode mudar. Não, não significa. Porém, é mais fácil você conviver com uma pessoa que te conhece desde a infância, ou desde a adolescência, desde a juventude. Por quê? Porque aquela pessoa fez parte da sua vida quando você ainda estava em formação. Informação de caráter, informação de hombridade, informação de tudo. Então, ela conhece você na sua essência.
quando você não tinha nada, quando você não era nada, apenas uma pessoa vivente nessa terra. Porque ainda não estava estava em formação profissional, estava em formação familiar, não tinha filhos, não tinha nada. Então, é muito comum que você veja isso. Nós, normalmente, afastamos algumas pessoas da nossa vida, porque a nossa vida leva por um caminho, isso é natural. A partir do momento que eu decido servir ao Senhor, eu acabo tendo dificuldade de me conectar com pessoas que não estão servindo ao Senhor. Isso é natural. Porém, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, antes da gente, para que eu possa acelerar aqui, porque hoje a palavra principal é de falar e vai falar sobre o mês judaico. Israel, o segundo ponto aqui, está no capítulo 2. O capítulo 2 fala o seguinte: Israel, no finalzinho lá, dominarão os seus opressores. Então, o que eu quero que você olhe aqui? E a pergunta que você precisa se responder: qual é, hoje, o cativeiro de opressão que você ainda mantém dentro de você? Qual é o cativeiro de opressão que você precisa, hoje, tomar uma decisão de romper com ele, de derrubar ele, de dominar ele? Porque o cativeiro de opressão está totalmente ligado àquilo que você entende como verdade, àquilo que você entende como crença e àquilo que você entende que não é seu, ou que é seu, a sua verdade. Porém, isso se torna opressor na sua vida, porque você coloca limites, aonde não existe limites. Deus quer que você rompa os seus limites, mas para que você rompa os seus limites, você precisa acabar com os seus opressores. E a maioria dos seus opressores está dentro de você e não fora. Porque está na sua mente quando você fala assim: eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, isso já passou, não é mais, eu acho que eu não vou conseguir. Enfim, todo tipo de pensamento negativo, de impotência e de incapacidade, são os seus opressores. E esses opressores estão dentro de você. Ah, mas você não conhece meu chefe. Ah, mas você não conhece meu marido. Ah, mas você não conhece meu pai. Eu não conheço mesmo. Eles podem até ser opressores, mas a maior opressão que existe está dentro de você. E você precisa definitivamente tomar uma decisão hoje de realmente dominar, como a palavra de Deus diz para Israel, que eles dominarão os seus opressores. Veja hoje a história de Israel. Lembre-se que você é Israel nesse texto. Hoje, Israel está sob guerra. Ele domina ou não domina os seus opressores? Sim ou não? Qualquer um que se levante contra Israel neste tempo vai sofrer as consequências do domínio de Israel sobre os opressores. Ele fala claramente: nós exerceremos o nosso direito de defesa. E ninguém mais hoje vai conseguir fazer com que Israel seja dominado novamente. Porque a palavra de Deus é clara. Aqui está uma promessa: dominarão os seus opressores. Então, eu não tenho dúvidas do que eu vou dizer aqui para vocês. Na guerra, o melhor lado para estar do lado de Israel. Porque ele tem uma promessa do Deus Altíssimo que ele vai dominar todos os seus opressores. Então, você, Israel, na guerra, o melhor é ficar no seu lado. E você precisa escolher o seu lado. Você entendeu isso aí? Porque muitas vezes a gente acaba, nós mesmos, ficando do lado do oposto a nós. A gente se opõe a nós mesmos. E nos tornamos nossos verdadeiros opressores. Então, chegou o tempo de você definitivamente escolher dominar aquilo que te oprime. Dominar aquilo que realmente te deixa paralisado. Ou te desacelera. É o tempo de você tomar as rédeas da sua vida, assim como aqui é uma promessa para que Israel tomasse as rédeas. Nesse tempo, esse tempo aqui, o que aconteceu aqui, era um hino que foi criado para poder triunfar sobre a Babilônia. Mas a Babilônia já tinha caído, sim ou não? Não, ela ainda não tinha caído. Então, isso aqui foi uma profecia. Isaías entregou uma profecia. Neste tempo, o povo judeu ainda era oprimido pela Babilônia. Então, você precisa compreender que, mesmo que hoje você esteja sendo oprimido pela Babilônia que você mesmo colocou na sua vida, aqui tem uma promessa para você, ó Israel,
que você vai dominar os seus opressores. E é tempo de você dominar os seus opressores. Quem são eles? Aqueles que você coloca na sua vida. Pode ser, né, a parte financeira, pode ser a parte sexual, pode ser a parte emocional, pode ser qualquer parte que coloque você numa situação de opressão, onde você fala, ah, eu não consigo, ah, não é para mim, ah, não vai dar, é difícil. Claro que é, mas você precisa compreender que hoje tem uma palavra de vitória para você. E você realmente hoje entenda que você pode dominar os seus opressores. Amém? E para terminar, o último ponto que eu quero trazer para vocês é lá no versículo 7, que está dizendo assim: já agora descansa e está sossegada toda a terra, todos exultam com júbilo. Entenda aqui uma coisa, que o autor escolheu um tempo verbal diferente aqui. Vocês compreenderam isso? Vocês conseguiram perceber isso? Aqui ele colocou agora. Então ele já diz assim, agora descansa. Então a palavra de ordem para você neste momento é que você descanse, que você tenha sossego e por consequência júbilo. Júbilo é alegria. Então, a palavra que tem aqui de ordem para você no tempo presente é descanse, sossegue e tenha alegria. E tenha júbilo. Amém. Amém? Então, hoje você precisa compreender quais são Hoje você precisa compreender quais são as comemorações que você precisa fazer na sua vida para agradecer a vitória no tempo de guerra. Queridos, todos nós passamos por tempo de guerra, sim ou não? Sim. Só que chegou o tempo de você comemorar as vitórias. Ah, mas eu não tive vitória. Teve vitória. Com certeza, eu posso te provar. Entendeu? Alguém aqui morreu hoje? Não. Então, ou seja, você já acordou. Então, de ontem para hoje, você está aqui, já é uma coisa. Porque você pode dizer, eu estou vivo. Glória a Deus pela minha, por estar respirando. Alguém foi assaltado de ontem para hoje? Não. Ninguém foi assaltado. Ninguém foi acometido de nenhuma doença de ontem para hoje também. Ninguém sofreu nenhum acidente. E ninguém sofreu nenhum roubo, nada disso. Então, hoje é uma vitória. Então, você precisa agradecer o dia de hoje e agradecer com júbilo e com realmente um sossego. Descansa. Descansa. Então, esse aqui, para eu já encerrar essa introdução, eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Hoje, você tem uma decisão a tomar. E essa decisão a tomar é se comportar como o povo de Israel vencedor ou como o povo de Israel escravo. Existe uma encruzilhada na sua frente. Existe uma decisão a se tomar a partir de hoje. E o meu conselho que eu dou para você é que você se comporte como Israel se comportou. Porque hoje, essa palavra deve ter sido proferida há mais ou menos uns 3.000 anos. E Isaías viveu mais ou menos 1.000 anos antes de Jesus. Então, essa palavra foi escrita há mais ou menos 3.000 anos. 3.000 anos depois, nós vemos as consequências ou o resultado dessa palavra se cumprindo. Nós vemos hoje o povo de Israel vivendo como realmente uma nação e como realmente uma potência. Nós precisamos compreender isso. Israel é uma potência, é um povo escolhido. E, de fato, eles têm um querido, um amor de Deus diferenciado. A maioria dos prêmios nobres que existem hoje são de judeus. Por quê? Porque Deus abençoa. A maior parte dos multimilionários e bilionários são judeus. Por quê? Porque Deus abençoa. Então, nós precisamos nos comportar como verdadeiros homens judeus, ou seja, não que nós somos judeus, nós temos que nos converter ao judaísmo, mas que somos enxertados na oliveira, na raiz, na oliveira verdadeira, o povo judeu. Então, amem o povo judeu, amem a Israel
e se comportem como vencedores, assim como eles. Eles não se submetem à opressão de ninguém. Nós estamos vendo a opressão que agora os Estados Unidos têm colocado sobre Israel. E Israel não se curvou e não vai se curvar. Não vai se curvar. Amém? Amém. Que nós possamos viver esse tempo e que você possa, nesse dia, escolher realmente ser um vencedor, uma vencedora e se colocar como livre, com alegria, com júbilo e descansando. Palavra de ordem é descansar. O judeu não perde a oportunidade de descansar. O Shabat é para isso. Que Deus abençoe a todos. O louvor pode começar. Amém, amém. Pessoal que está aí no Zoom, se quiser acompanhar a letra, a primeira música, vocês pesquisarem aí no Google, é O Medo Não Vai Me Parar. Que aí vocês conseguem acompanhar a letra aqui com a gente, tá bom? Eu vou, mas a estação não veio nada. Ouvi a voz que te dei minhas sandálias, me preserva, eu não desisti. Me preserva, e escondi de ti. Me preserva, eu não desisti. Me preserva, estou aqui. Deus só quer te conhecer. Eu só quero te conhecer. Me preserva, eu não desisti. Me preserva, me escondi de ti. Me preserva, eu não desisti. Me preserva, sou aqui. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. O medo não vai ficar. Porque eu sou liberta. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Porque eu sou liberta. Mesmo que o mar eu vou passar, o medo não vai me parar. Quero mais uma vez, pessoal. O medo não vai me parar. Declare isso, porque não vai parar você. Porque eu sou liberta.
Eu porque eu falei, tenho fé que eu vou passar por isso, não vai se parar. Eu vou ter tudo isso controle de mim. Quando eu morrer, quando se acontecer, eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Para quem quiser acompanhar a próxima, Jeová Jireh. Hein? Não me queima, nas águas não vou afundar, foi está comigo, não estou aqui, estou guardado, estou feliz, não não me queima, nas águas não vou afundar, vou para não estou sozinho, eu estou guardado, estou feliz, não estou sozinho, eu vou estar comigo. Porque se
Seu nome Queremos declarar, Senhor, com essa canção, vamos cantar como uma oração diante de Ti, Pai. Que nós queremos aquietar, Senhor, as vozes da nossa alma, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos conectar o nosso coração à Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa oferta de louvor, aceita a nossa oração nesse momento diante do Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha aquietar as vozes da nossa alma, Senhor, que nós possamos somente ouvir a Tua voz e seguir o Teu querer, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A última música para a gente encerrar com chave de ouro. Aquieta minha alma. Vamos pedir para o Senhor aquietar a nossa alma para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa cumprir as promessas que Ele tem para nós. Amém? Aquieta minha alma, Faz meu coração ouvir tua voz. me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sem teu desejo é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem viver, errado no tudo, então, responda no meu coração, me amarra a ti, pra eu não resistir. Eu não me quero mais, tira cada alma para mim, eu sei. Sempre vai ter difícil, mas você está sempre comigo. E mesmo que ficar para recordar, eu vou confiar, eu vou me contar, eu vou estar no teu amor.
tempo não pode apagar as águas que levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as águas que levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se quebrar, a tua mão me levantará. Você me enxugará. A tua mão me levantará. Você me enxugará. Na verdade, eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Eu tentei viver, eu viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Aleluia, aleluia. Não saiam, gente. Não saiam dessa atmosfera. Não saiam dessa atmosfera. Não sei se vocês estão no online, se vocês estão sentindo o mesmo poder, a mesma unção que nós estamos sentindo aqui. E eu quero agora aproveitar esse momento, que era algo que Deus tinha colocado no meu coração muito forte. Eu vou pedir para a Mirella abrir o áudio dela, fecha o áudio aqui, porque nós vamos agora caminhar pelo prédio da Companhia de Daniel. O pessoal que está online vai nos acompanhar através do celular da Mirella, porque é tempo de nós orarmos, declararmos, tomarmos de Deus.
Daniela, né? Muitos profetas têm declarado que a companhia de Daniel, ela é como um farol nessa cidade. E essa semana acho que eu nem compartilhei com o João, mas eu recebi a palavra de um profeta. O João tem compartilhado com vocês que ele está fazendo parte de um grupo de pastores aqui de Campinas, onde eles têm orado, declarado que há algo muito poderoso vai ativar na vida do João para conquistas de cidade. Nós temos um DNA espiritual que vem através do nosso pai espiritual, que é o apóstolo Coelho. E ele é um homem de conquista de cidades. Ele é um apóstolo de conquista de cidade. E essa unção, esse DNA está sobre as nossas vidas. Está sobre a vida do nosso apóstolo João Global, está sobre a minha vida e, consequentemente, está sobre a vida de cada um de vocês. E esse é o tempo que Deus tem nos chamado. Queridos, eu confesso para vocês que ontem, a hora que o João falou, vamos fazer um culto presencial, depois de um dia todo de imersão, foi desafiadora a imersão, em termos espirituais, eu falei, meu Deus, eu estou tão cansada. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu acordei com o meu espírito totalmente renovado. Quando eu pisei os pés aqui dentro, eu entendi o porquê nós precisávamos estar aqui presencialmente. Então, nós vamos como o povo ia para a guerra. O louvor à frente, o tambor tocando, o chofar tocando, e nós vamos guerrear sobre esse território, porque esse território pertence ao Senhor. E nós, como filhos de Deus, como embaixadores do reino, estamos aqui para representar o poder de Deus nessa terra. Amém? Então, chofar, louvor, vozes, porque nós vamos orar para que vocês sejam os soldados, os capitães de guerra, para orar sobre esse lugar. Amém? Profetas à frente. Pode orar. Nós precisamos, Senhor Deus, tomar posse desse lugar. Uma vez por todas, Pai, você vai. Nós todas, nós desejamos, Pai,
Ele canta lá nos abaixo. O inimigo tentou esse espaço. Nós acreditamos que aquilo seria um lugar. Esse não será o único lugar. Esse é o primeiro lugar da Companhia de Daniel em Campinas, no Brasil. Porque a partir daqui, aqui será uma plataforma de lançamento de grandes ministros de Deus, ministros de mercado, para a cidade de Campinas, o estado de São Paulo, para a nação brasileira e para o mundo. Por isso, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, definitivamente, tomamos posse sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Com a Companhia de Daniel junto conosco. E nós já fizemos isso, mas eu e João. E agora vocês que estão conosco. Amém. E tomamos posse. Amém. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adonai se manifesta. Agora neste lugar, algo grande acontecerá. E ativa o Você comenta passando mal, hein? Amém? Vamos subir. Seguimos agora neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o seu sobrenatural. Vai encerrar. Viagem. Se manifestará. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Glórias ao Senhor. Deixa eu só pegar aqui o meu dedo. O que que precisa? Eu vou ter que pôr você aqui para mim. Glória a Deus. Pra cá. Não, é pra lá mesmo. Ali, ó. Tá ali, ó. Acabou clicando? Eu passo antes. Ué, não tá passando? Eu passei agora. Passou você? Você. Glórias a Deus, queridos. Amém? Amém. Amém. Amados, hoje, profeticamente, às 18 horas, nós entramos em um novo festival, de Santos. E já faz um ano que nós temos feito esse movimento de alinhamento dos tempos e estações. E desde o começo, agora de janeiro, nós temos feito a questão das premissas do mês. Tá? E o quanto é tremendo, o quanto tem sido tremendo esse mover nas nossas vidas. Nós compreendermos exatamente quando nós estamos alinhados aos tempos de Deus. O João falou algo aqui no começo, de novo, né? Eu fico surpresa de como ver a forma como Deus faz. Ele faz tudo muito concatenado. Deus ele é muito estratégico. E a palavra que o João trouxe de reflexão hoje de manhã, ali em Isaías, vocês vão perceber que tem total conexão com o Espírito Santo e também com aquilo que nós. Tem que aumentar o som aqui. Com aquilo que nós precisamos estar atentos nesse mês. Ok? Eu vou ter que ficar de lado, porque meu computador está aqui. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui para poder ver aqui ela justa. Passando? Não, é só para eu ver, porque senão eu não consigo ver a pergunta. Vocês estão me ouvindo melhor agora?
Sim ou não? Yes. Joias. Queridos, o mês de Nissan dentro do calendário bíblico, porque a gente precisa. Eu sei que é confuso, às vezes é confuso até para mim. É como se a gente tivesse 3 calendários na vida, né? Porque a gente tem o calendário bíblico, aí existe um calendário civil em Israel, e existe um calendário nosso, que é o calendário grego-romano. Meu Deus, como é que faz? De acordo com o calendário bíblico, Nissan é o primeiro mês. Aonde que a gente vê isso? Lá em Deuteronômio, quando o povo estava saindo do Egito, que é quando é comemorada a festa de Pêssego, Deus deixa claro que ali passaria, a partir daquele momento, a partir da saída do povo judeu do Egito, da escravidão, ele determina que Nissan fosse o cabeça do ano, ou seja, o primeiro mês. Só que os judeus, eles contam o calendário deles civil a partir de setembro. Então, lembra que lá em setembro também tem um novo ano? Meu Deus, que bagunça para nossa cabeça. As pessoas querem facilitar um pouquinho. Nossa, eu não gosto de tá? Então, para o judeu civil, o ano novo começa em setembro. E para nós começa em janeiro. Então, a gente tem 3 oportunidades de comemorar o ano novo, não é 3. 3 oportunidades de nós startarmos coisas novas na nossa vida. Mas o que é importante é vocês compreenderem a razão de Nissan, a importância de Nissan, o que Nissan traz para nós em termos estratégicos e quais são os cuidados que nós também precisamos ter nesse mês. Porque assim como Deus nos dá uma direção sobre as estratégias para nós avançarmos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, nós também vamos ter que cuidar com as ciladas, com as armadilhas que esse tempo determinado reserva sobre as nossas vidas. Então, olha que lindo, gente. Por isso que eu falo. Uma coisa é você lutar contra o que você não conhece. Outra coisa é você lutar contra o que você conhece. E hoje nós vamos entender quais são os levantes que podem acontecer dentro do mês de Nissan, para que a gente não caia nas armadilhas da nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Nissan, ele está conectado com a tribo de Judá. E a tribo de Judá, ela é a tribo que vai à frente. A tribo de Judá é uma tribo de guerra. Ele não precisa estar do lado falar guerra. Guerra. Então, por que eu falo para você que é muito lindo a gente compreender isso? Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas Israel está em alerta total. Por quê? Há uma semana atrás, eles bombardearam a embaixada iraniana. Não é na Palestina. Não. Na Síria? Enfim, o pessoal que está no Google aí pode consultar. Eu acredito, a gente não lembra exatamente onde, mas Israel bombardeou a embaixada iraniana. E eliminou uma pessoa. Bom, era o objetivo deles, era um dos cabeças grandes lá do Hamas. Só que, queridos, quando Israel faz isso, ataca uma embaixada iraniana. Era a única desculpa que o Irã precisava para conversar. Então, Israel está em alerta total. Por quê? Se tem um país que é inimigo de Israel, esse país é o Irã. Só que vocês vão entender que Nissan, dentro do mês de Nissan, está previsto exatamente o mover de guerras. É por isso que nós temos Judá que vai à frente. Então, esse movimento que parece, aparentemente, que é humano ou civil, na verdade é um movimento espiritual. Os tronos se levantam contra Israel, porque você precisa entender definitivamente que o objetivo do inimigo
não é tomar posse do território de Israel, é eliminar os judeus. Por isso que, na época, quando foi feito o Estado de Israel, também era para ter sido feito o Estado da Palestina. É só estudar um pouquinho de história. Vocês vão ver que foram os palestinos que não aceitaram. Então, diferente do que a mídia muitas vezes prega ou entrega de informações, nós precisamos estudar para a gente compreender exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, vamos avançar um pouquinho mais para a gente. Todo mês, gente, tem conexão com uma letra do alfabeto judaico. E a gente também precisa entender que Deus, ele fala através da simbologia e ele fala através das letras. As letras, elas têm uma conexão muito forte com o tempo estabelecido. E a letra do mês de Nissan é a letra E. E essa é uma letra que significa vento, sopro e louvor. Olha que interessante isso. Vento é uma coisa boa? Quem acha que vento é uma coisa boa? Depende. Depende. Furacão aqui. É verdade. O que é um furacão? É um ventão. Você que tá falando que é um ventão. Gosto de mentir. Eu gosto de mentir. A dona de casa. Eu tenho certeza que todas. Gente, eu tenho mulher aqui. O João foi lá. Vou dar nada. Deixa eu olhar aqui que eu vou fazer. Rafael, Juliano Panza, Cláudio, Alex, Marcelo Barbosa, Daniel, Rafael, o outro Rafael lá do Espírito Santo, Marcelo Guarizzi, Rogério de B. Gente, Márcio Barbosa. Gente, vocês precisavam salvar o João. Nossa, mulher. Só tem mulher aqui, gente. Gatinho juvenil, entendeu? Olha que dó, João. Gatinho juvenil. Só o João, gente. Imagina, coitado. Ai, que legal, o João. E o outro solta fogos ali. O Gigi não foi aqui. O Gigi tá lá embaixo. Então, presta atenção. As donas de casa já passaram por isso. Acabou de limpar a casa. A casa tá assim, ó. Você não pode nem. Você não pode nem. Não quer nem que a pessoa pise. Aí, vocês. Né, sabe aqueles 5 minutinhos? Ai, a gente bebeu uma água. De repente, aquele vento faz assim. E as portas estavam abertas, as janelas abertas para secar o isso. O vento é bom? Não. Ah. O vento é neutro. Ele pode ser bom ou pode ser ruim. Vamos prestar atenção nisso, porque a gente vai entender que o vento, em algumas situações, ele pode trazer muitos prejuízos para nossas mãos. Judá. Esse mês de Judá é o mês onde nós temos que estar muito atentos para gerar em nós arrependimento. É um processo, presta atenção ali. Você gera arrependimento, através do arrependimento vem a redenção. E a partir da redenção, os frutos milagres começam a se manifestar na nossa vida. Então, esse é o mês de nós agradecermos a Deus pela nossa libertação. É o mês da Pessa, é o mês que nós vamos celebrar a Pessa. O que é a Pessa? O que é a Páscoa judaica? É a saída do povo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, eles foram resgatados, saíram do Egito para alcançar a terra prometida. E nós também passamos por esse processo. Nós saímos do Egito? Sim. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós saímos de uma terra árida, onde nós éramos escravos, e estamos em direção à terra prometida, através do quê? Do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Só que é um mês que nós vamos precisar vigiar com o quê? Com as nossas palavras e com os nossos pensamentos. Vocês vão entender o porquê disso. Cuidem com a forma pela qual você vai expressar seus sentimentos. Sabe aquela coisa assim? Não, mas eu só queria falar. Ok, mas são mês para você cuidar o que você vai falar. Mas eu só queria expressar o que eu estou sentindo. Esse é um mês para você cuidar
a forma como você vai expressar o que você está sentindo. E é também um tempo de colocar o seu pé adiante. Fiquem de pé, todo mundo. Quem está aqui, quem está online. Você vai fazer uma profética. Dá um passinho para trás aí, quem pode, posta na cadeira. Você vai fazer assim, ó. Esse é o mês de colocar o seu melhor pé adiante. Tem gente que vai com o pé esquerdo, tem gente que vai com o pé direito. Isso é misticismo, tá bom? Porque a gente tem as duas pernas. Tem gente que vai fazer assim. Eu já falei assim, ó. Eu não vou nem o risco, né? De ficar alguma coisinha para trás. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Missão, gente, também é chamado de Abib. O que é essa palavra Abib? Ela é um termo hebraico que significa completude. Então, nós temos o nosso parágrafo aqui, né? É quando o grão termina de encher. Então, imagina, a gente sempre fala do feijão, né? Mas imagina um feijão, um grão de soja, de café. É quando ele termina de encher, ele está no ponto ideal da colheita. Porque a gente precisa lembrar de algo importante. O calendário judaico, né? O Israel, ele está no norte do hemisfério. Então, o que acontece? Em Israel, agora nós estamos entrando no outono aqui no Brasil, mas Israel está entrando na primavera. E é o tempo da colheita. É o tempo de escolher os melhores frutos. Então, o mês de Nissan, embora a gente comemore as primícias todos os meses, mas o mês de Nissan, ele é fala assim comigo, primeiro. Então, esse é o mês mais importante para você fazer o quê? Primícias. A sua oferta de primícias precisa ser uma oferta extraordinária. Por quê? Porque você vai primiciar para o ano. Você não está primiciando um mês só de Nissan. Você está primiciando o ano que começa a partir de Nissan. Então, esse é o mês para que você mova diante de Deus as ofertas. Por que tem esse ato profético do mover, gente? Porque as pessoas, quando elas iam ofertar para os sacerdotes, elas normalmente, naquela época, elas não levavam o dinheiro. Ai, perfeito. Elas não levavam o dinheiro, elas levavam a oferta em si. Lembra? O João sempre fala, a gente está falando de 2, 3 mil anos atrás, onde as pessoas viviam praticamente do quê? Da agricultura, da pecuária. Então, se eu plantava café, eu ia colher os primeiros frutos dos meus cafezais, os melhores frutos, eu ia até o meu sacerdote, eu movia essa oferta como um ato profético e entregava isso nos pés do meu sacerdote, como uma forma do quê? Que em cima daquela oferta, ele iria orar e liberar a bênção da prosperidade, da multiplicação, para que todo o restante da minha colheita fosse super abundante. Então, esse é o mistério do mês de Nissan. Então, esse é o tempo onde nós vamos ter que lançar muitas sementes. O mês, gente, você põe isso na sua cabeça, o mês que você mais tem que ofertar na sua vida é o mês de Nissan. Porque você está colocando diante de Deus as primícias daquilo que vai acontecer durante todo o próximo ano. Esse é um mês para que Deus livre você de todo o obstáculo que o impede de entrar no lugar de cumprimento profético. Por isso que nós fazemos de forma profética, coloca o seu melhor pé adiante. Por isso que o João hoje, e aí é onde eu falo que Deus é perfeito, nesse texto de Isaías, ele falou, hoje você precisa tomar uma decisão de romper definitivamente com toda a opressão que tem impedido que você de avançar. Olha que tremendo isso. Eu tinha falado com você. Não, mas Deus falou. Então, esse é o tempo desse rompimento. O que está te aprisionando? O que está impedindo você de avançar? É o medo? É a raiva? É o orgulho? É a falta de conhecimento? É a falta de sabedoria? O que é? Porque esse é o mês que você precisa definitivamente pedir a Deus para que Ele te livre de tudo isso. E esse é o mês para você evitar a queda.
O sangue de Jesus me libertou. O caminho de curas e milagres está diante de mim. Queridos, nós fomos libertos pelo sangue do nosso Cristo. Ele verteu o sangue dele na cruz. Essa é a nossa Páscoa. A entrega do Cordeiro Santo Imaculado. E a ressurreição, e através da ressurreição de Cristo, nós também alcançamos a vida eterna junto com o nosso Pai. Amém? Então, esse é o mês onde nós comemoramos a Pêssega. E a Pêssega, para nós, ela tem dois significados: libertação e redenção. Por quê? Através do sangue de Cristo, nós fomos libertos. Mas através da ressurreição do Cristo, nós também alcançamos a redenção. Por isso que esse é um mês tão importante, e eu sempre falo isso para o pessoal da Companhia de Daniel, né? Para mim, eu sei que todas as festas bíblicas são importantes, mas para mim, a festa bíblica mais importante é a Pêssega. Porque se não fosse a Pêssega, as outras festas não teriam sentido. Como o Pentecostes teria sentido se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado? Como que tabernáculo teria sentido, onde Cristo é apresentado como a nossa provisão, nosso provedor, se ele não tivesse provido antes para nós a salvação? Então, Pêssega, queridos, é uma festa extremamente especial. E aqui eu já quero fazer um convite muito especial. Dia 28 agora, desse mês, 28 de abril, é a nossa Pêssega. E eu já falei isso para vocês, que se tem uma festa que você precisa priorizar das 3 festas que nós realizamos na Companhia de Daniel, se tem uma festa que você precisa priorizar no seu calendário, na sua agenda, é Pêssega. Não que as outras não são importantes, mas esta é a mais importante. Então, dia 28 de abril, estaremos aqui, e vai ser tremendo, porque além de tudo, olha como Deus é lindo, teremos batismo. Sirlene está vindo de Salvador, preste atenção. De Salvador, Sirlene está vindo para ser batizada. Não sei ainda, né? Estamos que conversar. Mas parece que teremos outros surprise. Então, esse é o mês onde nós precisamos entrar numa atmosfera de louvor e de adoração. Por quê, queridos? A tribo de Judá era a tribo que ia à frente, foi o que nós fizemos hoje. Falei, profeta, vai à frente. Louvor, vai junto. Toquem nas trombetas. Toquem os sons. Judá é o mês dos sons. Eles eram especialistas na música. E muitas vezes era o som que acabava com o inimigo. Como que aconteceu lá em Jericó? As trombetas. Gente, quem vai passar com nós? Olha, nós já vamos tomar. Eu gosto desse. Olha só, nós vamos para Jericó. Ok? E vocês vão ver as ruínas de uma cidade que profeticamente os muros, gente, vocês não sabem o que é isso? Os muros de uma cidade ruíram ao som da trombeta. Ainda mais os comunicadores. Queridos, o som, a obediência, porque Deus se manifesta através dos sons. Amém? Amém. Nesse mês, grite. Então, todo mundo, repete aqui comigo, quem está online fala junto. O sangue de Jesus me libertou. O caminho de curas e milagres está agora diante de mim. Presta atenção. Você precisa de uma cura física? Esse é o mês para você buscar a cura física. Você precisa de uma cura emocional? Esse é o mês para você buscar uma cura emocional. Você precisa de uma cura espiritual? Esse é o mês para que a cura completa na sua vida se manifeste. Judá era a tribo de guerra, como eu falei. E eles operavam no som. Essa é a especialidade dele. E esse é um mês crucial para você louvar. É o mês que os reis saíram à guerra. Então, vocês acham que o que está acontecendo em Israel é só uma coincidência?
Não, amados. O judeu, quando ele tem a clareza de conhecimento, ele está preparado para a guerra. Não tenham dúvida disso. Orem por Israel. Chorem por Israel. Clamem por Israel. Porque Israel, queridos, é a menina dos olhos de Deus. O coração de Deus sangra por Israel. Então, nós precisamos orar e clamar para que toda essa estratégia divina venha sobre os judeus. Para que eles possam subsistir, apesar de toda a guerra. Amém? Amém. Esse é o mês para nós gerarmos arrependimento. Por quê? Sem o verdadeiro arrependimento não existe redenção. Então, através do arrependimento, nós alcançamos a redenção. Você precisa pedir a Deus para entrar em um plano completo de redenção para a sua vida. Nissan é o mês de início dos milagres. E nesse mês nós temos uma capacidade de geração profética. Então, esse é o mês, lembra que eu falei para vocês que nós precisamos lançar muitas sementes? Esse é o mês de nós lançarmos muitas sementes. E eu sempre falo isso para os meus discípulos. As nossas palavras também são sementes. O que você tem lançado sobre a sua vida, sobre a sua situação, sobre a sua família, sobre o seu marido, sobre o seu negócio, vai prosperar de forma positiva e negativa. Eu não estou conseguindo cliente. Meu Deus, está muito difícil. Porque para mim as coisas são sempre difíceis. O vizinho está conseguindo um monte de cliente e eu não consigo. É você que está falando. Porque eu não aguento mais meu casamento. Eu não aguento mais meu marido. Eu não aguento mais meus filhos. É você que está falando. Então, você vai precisar cuidar muito com as suas declarações, porque dentro do mês de Nissan, aquilo que sai da sua boca vai se transformar em frutos que você vai colher. Por isso que você precisa usar como estratégia o louvor. Tá com dor? Adora. Tá com raiva? Adora. Tá com medo? Adora. Tá cansado? Adora. Põe, gente. Deixa o louvor tocando lá na sua casa, nem que for baixinho. 24 horas por dia. A gente tinha um apóstolo que fazia parte da rede, hoje ele não faz mais, mas o apóstolo Diel, ele falava muito isso. Ele falou que ele tinha um radinho na casa dele, sabe aqueles rádios que faz? Velhinho. Que ele deixava um CD tocando baixinho lá, na cozinha da casa dele, 24 horas por dia, ele estava tocando. Quando eles estavam na cozinha, aumentava, tocava, de vez em quando ela tocava o CD, mas ficava rodando 24 horas por dia. Eles iam dormir e ele deixava esse rádio ligado. Por quê? Porque a adoração, ela transforma a atmosfera. Ela transforma o ambiente. Ela cria um ambiente propício para a manifestação da glória e do poder de Deus. Ele falou, eu não preciso estar lá. Mas a adoração, ela está presente na minha casa 24 horas por dia. Essa é a estratégia para a missão. Adoro, adoro, adoro. Aqui está a bênção que foi liberada para ajudar. Aqui é a Ana pedindo né? Eu gosto assim, entendeu? Entendeu? Deuteronômio 33, 7 diz assim: e isto é o que eu disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E aí eu te perguntar: se a gente tem inimigo, o inimigo, ele vai nos confrontar. Por isso que Judá é um mês de guerra. Por isso que eles são um mês de guerra. Só tem inimigo para ficar quem fala. E você aqui. E nós temos, gente. Nós temos um inimigo natural. As mulheres, especialmente, já que nós estamos a maioria de mulheres, eu falei ontem para vocês. A inimizade que Deus colocou no Éden foi entre a serpente e a mulher. Então, mulheres, esse é um mês que eu percebo que nós precisamos lidar muito com as nossas emoções. Porque a maneira como o diabo age nas nossas vidas
tocando nas nossas emoções. Nós somos mais emocionais do que os homens. Nós somos mais sentimentais de uma maneira geral do que os homens. Então, a maneira como o diabo toca nas nossas vidas é afetando as nossas emoções. Então, entendam uma coisa: nós somos as inimigas naturais de Satanás. Foi Deus que instituiu isso. Só que, como eu falei ontem, eu vou repetir hoje. Você precisa ir dormir. E a hora que você acorda, que você abre os seus olhos, você não colocou nem o pé para fora da cama, o diabo tem que falar. E ela acordou. Tome posse disso. Porque nós somos as predadoras naturais de Satanás. Amém? Amém. Louvor e fé. Nissan é um tempo de colocar o seu melhor pé à frente, assim como Israel, quando saíram do Egito em direção à terra prometida. Portanto, dê um passo para frente com força e poder e considere para onde o Senhor está te levando nessa próxima estação. Amados, vocês têm noção? Às vezes a gente lê a Bíblia, e eu falo que nós somos muito românticos, né, com a questão da Bíblia. A gente lê a Bíblia, uma historinha lá, de 2, 3 capítulos, a gente esquece a quantidade de tempo que passou. O povo judeu estava escravizado há 400 anos. Você sabe o que é 400 anos? Naquela época, 400 anos representava 10 gerações. 490 anos. Ou seja, praticamente a gente está falando de 12 gerações. 12 gerações. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece o seu antepassado da 12ª geração que antecedeu você? Você conhece? Mas conhece mais a história? Conhece mais o nome? Sabe de onde ele veio? O que ele fez? Você veio até aqui. A gente acha que como os judeus eram diferentes. Eles até sabiam a história, porque quando eles estavam no mesmo lugar, eles poderiam até conhecer a história. Se tem uma coisa que o povo judeu é especialista, é em contar histórias. Por quê? Porque quando o livro, gente... mas tem a Bíblia. Mas a Bíblia teve uma época na Idade Média que foi praticamente extinta. A Bíblia só começou a ser produzida através dos fariseus, dos escribas fariseus. Então, naquela época, eles não tinham... Como que a história era passada? Como que eles tomavam conhecimento? De pai para filho, as rodas de conversa de pai para filho. Ok? Só que imagina o seu pai falando assim, porque o seu foi José, que foi um dos homens mais importantes do Egito. Então, presta atenção nisso. Ô pai, o negócio é o seguinte, né? Já passou 400 anos. Hoje é diferente as coisas. Passou muito tempo, mas é diferente as coisas. Por que eu estou falando isso para vocês, amados? Porque vocês precisam entender que para aquele povo sair daquele lugar de escravidão, depois de 12 gerações sendo escravizados, foi um romper de mentalidade muito grande. Eles tiveram que ser conectados em uma fé, um nível de fé que às vezes nós desmerecemos o que eles fizeram. E o pior, eles estavam saindo de um lugar que aparentemente, por pior que seja, eles tinham a casa deles e o alimento deles, necessidade básica de todo ser humano. Para ir para um lugar que eles desconheciam, que eles não tinham noção do que eles iriam encontrar. Imagina as lendas urbanas da época. Não, meu filho, não vai para o deserto, porque senão o homem do saco vai te pegar. Não vai para o deserto, senão a onça vai te comer. Gente, é a mesma coisa, a gente replica as mesmas histórias. Então, eles tiveram que tomar essa decisão de dar um passo de fé adiante. E é isso que Deus está te convidando para esse mês. Qual é o passo de fé que você precisa dar adiante? É em relação ao seu trabalho? É em relação ao seu negócio? É em relação ao seu relacionamento?
É em relação à tua própria conexão com Deus? É estabelecer um processo profundo com Deus, de relacionamento com Deus? Você precisa buscar em Deus, Senhor, qual é esse passo de fé que eu preciso dar adiante? O Senhor tem um tempo de semeadura e de colheita, e um fluir de revelação que vai nos levar à plenitude do seu plano. Ore para que você possa permanecer em alinhamento com Deus para a próxima estação. E esse é o mês, é considerado como o controller dos meses. Olha que interessante isso, gente. Em praticamente todo o mundo, esse é o mês de prestação de contas. Então, assim como acontece aqui no Brasil, que a gente faz lá o imposto de renda, acontece também nos Estados Unidos e acontece em outros países europeus. Por isso que isso é considerado como um controller. Ou seja, é quando você presta contas daquilo que aconteceu para você iniciar uma nova estação, para você iniciar um novo tempo. Então, é um tempo onde o sistema financeiro e fiscal e econômico, ele se organiza e se manifesta nesse mês. Então, amados, você precisa, principalmente você que é empresário, que tem o seu negócio, esse é um mês para você fazer o seu planejamento estratégico. Não é janeiro. Esse é um mês. Porque nós estamos na cabeça do ano. E esse é o mês para você colocar diante de Deus aquilo que realmente você quer para os seus negócios. Como você quer estabelecer os seus negócios a partir de esse ano. E esse também é um mês que é previsto muitas mudanças do quê? Políticas e governamentais. Por quê? Porque lá no passado, esse é um mês que os reis saíam para a guerra. O que quer dizer guerra? Mudanças políticas e governamentais. Ah, você é dono desse território. Eu vou para a guerra contra você e tomo esse território. Então, isso que era seu não é mais seu, passa a ser seu. Então, nós precisamos estar ligados, porque hoje as mudanças acontecem de uma forma diferente. A gente fala assim, as pessoas não vão mais para a guerra. Não é bem o que a gente está vendo. Porque uma guerra persiste na Ucrânia e outra guerra persiste em Israel. Então, nós precisamos perceber isso também, ok? E esse é o momento para você avaliar a sua vida cuidadosamente e considerar onde você está posicionado. Agora, não amanhã, agora é a hora de definir as coisas corretamente para a próxima temporada. Ore e peça que Deus lhe dê estratégias para alinhar-se corretamente nesses tempos. Se você se submeter ao Senhor e estiver no lugar certo e na hora certa, a sua vida será alinhada com os propósitos e com os planos de Deus. Então, amados, esse é o momento que você precisa orar e falar, Senhor, eu preciso estar no lugar certo. Essa precisa ser a hora certa. Eu preciso ter as pessoas certas na minha vida para que esse alinhamento aconteça definitivamente e eu possa romper. Por isso, queridos, de novo, a festa de bênção é tão importante. Que é uma festa que vai gerar esse alinhamento, essa nova estação, esse novo mover de Deus sobre as nossas vidas. E como a gente sempre fala, nós temos os cuidados que a gente precisa ter dentro desse mês. Esse é um mês, queridos, que o trono de Áries age. Quando a gente vai estudar, a gente vai entender, a gente vai ver que Áries era o deus grego da guerra. Mas não é só da guerra, é da destruição. É o deus do Armagedon. É praticamente um espírito de anticristo. Por isso que eu falei para vocês, olhem para Israel. Chore para Israel. Clame para Israel. Porque o Irã tem bombas atômicas. Então, nós precisamos compreender que é um espírito praticamente de anticristo, de destruição total, e aqui é apresentado pelo rei Senaqueribe, que justamente o objetivo dele não era dominar o território, mas era acabar com os israelitas. Destruir por completo. Então, esse é um mês onde você vai precisar cuidar o quê? Com as sonolências.
tem muita gente dormindo. Eu achei tão incrível isso, porque quem é da liderança da companhia de Daniel recebeu o áudio lá da Tati. E a Tati falou sobre o quê? Sonhos. Pessoas que estão dormindo, que ainda não entenderam o seu lugar de posição. Lugar de guerra. Fomos chamados para guerrear no território santo, território de Deus. Precisamos cuidar com as distrações, porque às vezes o inimigo vem, ó, e te distrai, e tira você do foco. Cuidado com os atalhos, cuidado com o caminho mais fácil, mas também é um mês para você cuidar com o pânico, porque você pode ficar aterrorizado pelas notícias. Você pode ficar com medo daquilo que pode acontecer, já que nós estamos no mês de guerra. E aí é onde você se esconde na caverna, é onde você tenta se proteger de todas as formas. Queridos, nós só conquistamos um território quando nós vamos para a guerra. Ninguém conquista um território ficando sentado na cadeira. Ninguém conquista um território ficando no sofá assistindo Netflix. Ninguém conquista um território ficando atrás do computador assistindo uma aula. Você conquista um território quando você levanta e vai para guerra. Ah, mas eu posso morrer na guerra? Pode. Mas o seu legado vai permanecer. Se você morrer, o seu legado vai permanecer. É isso que você precisa entender. Esse é o mês que Deus está chamando os corajosos. Deus está chamando os Judás que se colocaram à frente. Porque estar à frente na guerra é em você. A primeira flechada vai vir em você. Esse é o mês para intercessão, romper os céus. E o intercessor, ele é realmente aquele que leva a primeira flechada. Mas ele é aquele que estabelece o governo. Porque através da intercessão, através do soldado que está à frente, os outros poderão vir atrás com estratégia para conquistar o território. Então, nesse é o mês que nós vamos falar muito através do poder de intercessão. Cuide com a paralisia. Qual é o medo que tem impedido você de avançar? Qual é o medo? Medo de ser reprovado? Medo de ficar sem recursos? Medo de ficar doente? Medo de perder alguém importante? Medo de perder sua reputação? Medo de perder seu nome? Medo de não ser aceito? Medo de ser reprovado? Ser rejeitado? Qual é o medo? Você precisa identificar qual é o medo, para que você possa definitivamente combater. Cuide com a opressão espiritual, porque um ambiente de guerra, muitas vezes, ele é gerado através da opressão. Você sabe que você vai entrar numa guerra, você já sente a opressão antes de entrar. Por isso que eu sou muito criteriosa com batalha espiritual. A gente precisa ter muita sabedoria para trabalhar a questão da batalha espiritual. Porque a maioria das pessoas tem medo do diabo, tem medo do demônio se manifestar, tem medo do que pode acontecer. Meu filho, minha filha, se você tem medo, que ainda te falta relacionamento com Deus. Te falta ainda posicionamento com Deus. Se você tem medo do demônio se manifestar na tua frente, é porque ainda falta intimidade. Nas nossas, pode observar. A Thaís está com a gente há 17 anos, vamos perguntar para ela. Thaís, quando você viu em alguma reunião da companhia de Daniel, da coinonia, um demônio se manifestando? Talvez vocês não ouviram, então não vai. Você vai falar lá e as mulheres não nunca. Sabe por quê? Porque o João Rosa não permitimos. Tínhamos. Se nós somos representantes de Deus nessa terra, aonde nós estamos, o demônio não pode estar. Isso quer dizer que a gente não trabalha com libertação? Não, mas a gente vai libertar no lugar e no tempo certo. Não vamos responder as pessoas. Por quê? Qual a necessidade? Para virar show? Então, nós precisamos ter estratégias de guerra. Cuide com a opressão espiritual. Cuide com o espírito de derrota. O João usa um termo que eu acho fantástico. Tem gente que cai antes do tiro. Tem gente que cai antes do tiro. Às vezes nem por mim. O cara só pegou esse espingarda assim, o cara já caiu.
Cuide para você não cair antes do tiro. Leva o tiro e ainda fica em pé. Esse é o nosso papel. E cuide também com esse espírito de extermínio, que foi o que eu falei. Às vezes você acaba se sentindo tão opresso, que é aquela sensação de parece que não consegue nem levantar da cadeira, nem levantar daqui. Qual é a chave para nós conquistarmos isso? O sangue de Jesus. Então, esse é o tempo, amados, para nós falarmos sobre o sangue. Para falarmos sobre o sangue de Jesus. Esse é o tempo para nós buscarmos a verdadeira redenção. E a verdadeira redenção só vai acontecer através do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Então, se você precisa se reconciliar com o Senhor, se você precisa de alguma forma restabelecer essa aliança com Deus através de Cristo, esse é o tempo para você fazer isso. Amém? Eu quero orar com vocês, dá para tomar um sentido livre, não só um sentido. Eu quero orar com vocês, amados, porque esse é um mês de estratégia. Esse é um mês desse mover de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um mês para... Se é um mês de guerra, você precisa entender que nesta guerra, qual é o território que você vai tomar posse. Você precisa deixar claro isso. Senhor, eu vou avançar nesse território da minha vida. Qual é o território que você vai avançar? Porque depois de uma guerra, olha, depois de uma guerra, o que vai acontecer? Sacrifícios. Depois de uma guerra, existe a conquista do território. Mas durante uma guerra também existe, depois da guerra, além da conquista do território, existem os despojos. Em algumas situações, Deus não permitiu, tem gente para ser aceita, a gente escolheu o caminho. Eu estou aqui enrolada, assim, é a Mirella, é a última. Durante uma guerra, existem os despojos. Existem guerras que Deus não permite nós recolhermos os despojos. Mas existem guerras que Deus permite nós recolhermos. E você precisa perguntar ao Senhor, na guerra que você está travando, quais são os despojos que seus me pertencem a você? E se tiverem despojos que precisam ser recolhidos, você recolhe cada vez. Amém? Pai, feche os olhos agora, queridos. Pai, eu quero dar no nome de Jesus, Senhor. Eu quero louvar e agradecer o teu nome por esse dia, por estarmos aqui nesse lugar, Pai. Lugar que foi consagrado ao Senhor. Lugar que estabelece o teu governo, território teu, sobre a cidade de Campinas. Nós entendemos, Pai, a importância do território. Nós entendemos a importância de termos um lugar fixo para chamarmos de seu. Porque a partir desse lugar, Pai, que a tua unção será liberada e enviada para os 4 cantos dessa terra. E nesse mês de missão, Deus querido, eu quero colocar a vida dos nossos discípulos, dos nossos convidados, dos nossos amigos diante do teu altar e pedir, ó Deus, um mover estratégico de guerra sobre as nossas vidas. Pai, mostra-nos, revela-nos qual é esse território que o Senhor deseja que nós tomemos posse, para onde devemos avançar. Quais são as pessoas que nós deveremos nos aliançar para que essa conquista aconteça? Mas também, Deus, move em nossos corações, gere em nossos corações um arrependimento verdadeiro e genuíno para que possamos alcançar a redenção através do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Que esse sangue, Pai, seja a marca, assim como lá no Egito, o sangue do Cordeiro foi a marca no umbral da porta, para que a morte, o espírito de morte, não consumisse os primogênitos dos judeus.
Que o sangue de Cristo, Pai, sobre as nossas vidas, seja a marca, para que quando ele passar por nós, ele bata em retirada e entenda: aqui está o Filho de Deus, e aqui eu não posso tocar, porque sobre a vida deles está o sangue do Salvador. Senhor, eu glorifico teu nome, Pai. Eu agradeço o teu nome. Eu te louvo, Pai. E peço, Senhor, que o mesmo sangue seja um vez onde a manifestação dos teus milagres, das tuas maravilhas, realmente se façam presente nas nossas vidas, em nome de Jesus. E agora, amados, eu quero dar para vocês uma oportunidade. A oportunidade de vocês gritarem junto comigo: o sangue de Jesus me libertou. Caminho de curas e milagres está agora diante de mim. Eu coloco o meu melhor remédio em nome de Jesus. E que nesse momento você possa buscar em Deus qual é a melhor oferta de vinhos que você precisa fazer nesse tempo. Queridos, esse é o mês da vinhos. Esse é um mês especial, onde você precisa ofertar de uma forma extraordinária, colocar diante de Deus a sua melhor oferta. Então, o pessoal está online, vocês estão pegando isso. A Mirella vai colocar no chat. Para quem está aqui, você tem a chave também. Que você possa ofertar, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Que você seja obediente. Mas lembre-se que esse é o mês para você lançar a sua melhor semente. Para que a colheita do seu ano possa ser extraordinária. Amém? Vou dar uns minutinhos para você fazer isso. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. E faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Gerações, tua família, teus filhos, teus filhos, teus filhos, e a bênção se derrame até mim. Gerações, tua família, teus filhos, teus filhos, teus filhos, e a bênção se derrame até mim. Gerações, tua família, teus filhos, teus filhos, teus
seus filhos, que a conclusão se derrame a caminho gerações da família, meus filhos e anseios, sucesseiros. Amém, queridos? Amém, glórias a Deus. Então, que você possa sair daqui hoje convicto dessa promessa. O sangue de Jesus me libertou. E o caminho de curas e milagres está diante de mim. Agora, hoje, saia daqui com essa certeza. Coloque o seu melhor pé adiante. Haja em fé. Faça, não aquilo que as pessoas estão falando com você, mas faça aquilo que Deus falar com você. Amém? Quero orar. Vida. Quero abençoar as suas semanas. Você que está online. Quer também. Coloca a mão no seu coração. Pai, na unidade do nome de Jesus, eu quero agora, neste momento, ó Pai amado, abençoar todas essas ofertas, todas essas primícias, ó Pai amado, que foram colocadas neste altar. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro neste momento agora, ó Pai amado, falidos os planos do inimigo na vida dos meus filhos. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, ó Pai amado, possa ver a mão poderosa do Senhor na vida financeira da sua vida, da sua família. Senhor, em nome de Jesus, toda arma forjada contra eles caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, manda agora, Senhor, um anjo especial para estar à frente, ó Pai, impedindo todo o ataque do inimigo. E agora, Senhor, em nome de Jesus, neste tempo de guerra, que eles possam ver a vitória, viver a vitória, e que em nome de Jesus possam testemunhar a vitória que o Senhor deu para eles. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dos teus filhos um tempo de abundância, um tempo de prosperidade, e que este mês seja um mês da vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Quero abençoar você que está aqui, você que está online, para que essa semana seja uma semana abençoada, que você possa viver um sobrenatural de Deus em na sua parte emocional, na sua parte familiar, na sua parte financeira, na sua parte espiritual. Lembre-se, Deus te quer perto dele, Deus te quer cada vez mais próximo dele. Intimidade é o que Deus espera de nós. Ele nos criou para sermos íntimos dele. Busque a intimidade, busque a santidade. E com isso, o poder irá surgir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Senhor, te abençoe e faça brilhar seu rosto. Conceda a graça e te paz. Senhor, e o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto. Conceda a graça e te paz. Que a bênção que derrame até mim, gerações da família,
que a benção se derrame, guarda brilho, derramar, glorificar, teu Espírito, que não que a benção se derrame, até derramar, glorificar, teu Espírito, Glória a Deus. Tchau, povo. Tchau, Cíntia. Tchau, Rogério. Tchau, Júlio. Tchau, Rosemary. Beijo pra vocês.